Olá, pessoal. Estamos de volta agora com o nosso próximo palestrante, o senhor Magnus Cavalcanti. Ele vai se apresentar melhor, tá? É diretor da Profiber, da Provitel, especialista aí de longa data em conexão, em troubleshooting de conectores, limpeza, higienização, etc. Magnus, fique à vontade, se apresente, tá? Detalhe aí, aprofunde, fique à vontade. Muito, muito obrigado. Depois eu volto, pessoal, para falar, no final da apresentação, nós vamos ter o sorteio amanhã e volto depois para falar com vocês e a gente detalhar mais algumas informações, né, dos procedimentos. Inclusive, desculpe, sobre o check-in. Tá? Segurem aí que o pessoal enviou um e-mail para vocês confirmarem o seu check-in. Fiquem tranquilos, vocês vão receber um e-mail de confirmação aí, tá bom? Pode atrasar um pouco, mas vai chegar. Obrigado, Magnus. Só compartilhar sua tela e esteja à vontade. Ok. Boa noite, César. Primeiro, agradeço muito a você, a equipe da Lancor, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando os meus conhecimentos, mas mais do que isso, compartilhando os conhecimentos dos nossos ouvintes que vão fazer perguntas e dos outros palestrantes, que é muito enriquecedor. É uma honra participar desse para mim, primeiro evento online. Eu sei que a segunda temporada da FTTH Meeting, tive a oportunidade e o prazer de assistir a primeira, né? E só queria complementar. Bom, vou fazer a apresentação e completar sobre realmente qual seria o tema da palestra, porque ficou um pouco faltando o meu principal detalhe. Eu vou compartilhar telas e vou começar fazendo a minha apresentação. Está correto ou não? Só compartilhar sua tela, Magnus. Só compartilhar aí. Fechou. Acho que foi, né? Ok. Então, vamos lá. Essa para mim, é a primeira experiência em um evento online. Estou acostumado a falar em eventos até no FTTH Meeting, vários. O César foi uma pessoa que me incentivou muito a ter esse contato direto com os provedores. Mas online é sempre uma nova experiência. Então, espero que eu consiga realizar a minha missão de plantar uma sementinha aí em cada um de vocês. Primeiro, quem sou eu? Meu nome é Magnus Cavalcanti, eu sou diretor da Provitel, da Brasband e da Profib. Muitos de vocês já me conhecem. E eu tenho me dedicado bastante ao tema limpeza e inspeção de conectores. Nessa palestra, o tema principal não vai ser limpeza e inspeção de conectores. Claro que eu vou falar sobre isso, que é minha vocação, eu já digo que até que é minha missão. Vou falar sobre limpeza e inspeção, como causa número 1 das falhas, inspeção de conectores, limpeza de conectores, solução infalível contra falhas. É isso aqui que eu quero conversar com vocês. O que eu quero dizer é que o que eu falo, eu venho falando há anos, andando no Brasil, em operadoras, contratadas, provedores, seminários, é que limpar e inspecionar o conector é uma solução infalível para um percentual muito grande das falhas de sua rede. Então, depois nós vamos ter um tempinho, espero que eu consiga ser breve, para a gente falar um pouquinho de gestão de negócio, não da forma como brilhante, como o Rafael falou, mas para a gente fazer algumas perguntas e pensar sobre alguns temas, como o custo das falhas, cultura das operadoras, boas práticas, e refletir o que nós somos. Somos fibreiros, né? Lançadores de cabo, lançadores de fibras, ou somos provedores? Bom, estou começando com a parte limpeza e inspeção de conectores. Vamos reproduzir o que dizem os fabricantes, os principais fabricantes do segmento. A AFL, que é a American Fujikura dos Estados Unidos, né, ela diz que 85% das falhas em rede são ocasionadas por conectores sujos, por sujeira nos conectores.
O que diz a Viave? A Viave, outra empresa muito tradicional do setor, diz: contaminação dos conectores é a causa número 1 dos problemas de sua rede. O que dizem algumas pesquisas? Temos uma dificuldade muito grande de pesquisas setoriais nossa, tá? Mas vamos lá, essa pesquisa da NTT aponta como principais causas: número 1, entre os instaladores, e número 1, entre os proprietários. Magnus, está me ouvindo? Deu uma falha aí no seu áudio. Está me ouvindo, Magnus? Congelou aqui, pessoal. Só um minutinho. Isso aí com certeza deve ser alguma sujeira em conector, né, Magnus? Magnus, por favor, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ok, agora voltou. É que falhou aqui para a gente. O pessoal aí sinaliza, por gentileza, no YouTube. Aí, se vocês tiveram algum problema de falha, fale também, né? Então, congelou aí no momento que eu te chamei. Isso, esse slide aí da FL. Foi pouca coisa, tá? Vamos lá, vamos começar. Essa parte é mais uma informação que vai servir de base para a apresentação, né? Então, a pauta são conexões ópticas, inspeção e limpeza, e nós vamos falar sobre quem é a causa número 1. O que dizem os fabricantes? 85% das falhas são causadas por sujeiras no conectores. Isso quem diz é a AFL, dos Estados Unidos. A Viave diz: contaminação dos conectores é a causa número 1 dos problemas em uma rede óptica. Causas de falhas em redes, pesquisas. Então, aqui já não é mais fabricante, são pesquisas, são os proprietários de redes e os instaladores de redes. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: 98% dos instaladores aponta que contaminação dos conectores é a principal causa de falhas. 80% dos proprietários de redes diz que contaminação do conector é a principal causa de falhas. Outras causas importantes para falhas em sua rede é apontado nessa pesquisa pelos instaladores e pelos proprietários de redes, é a baixa qualidade do polimento do ferrolho do conector, da área de contato. Falhas, estragos, como se diz, danos nessa mesma parte do conector, no ferrolho do conector. Tá? Então, vamos continuar. Outra pesquisa bastante interessante que eu achei é sobre a corrupção de pacotes nas transmissões de data centers. Tá? Aqui, a gente encontra que entre 17% a 57% da corrupção de pacotes corrompidos, ou seja, de pacotes que não transitam perfeitamente na sua rede, é causada por sujeira, contaminação dos conectores. Mas vamos ouvir um pouco, vamos prestar atenção em que o dizem os artigos técnicos. Nessa revista, Cabring, tem um artigo muito interessante que fala sobre a aberração cromática, essa contaminação translúcida que altera a luz ao passar de uma fibra para outra, ou seja, ao passar pelo conector óptico. Tá? Outro artigo bastante interessante é dessa I3S, que é a Associação dos Engenheiros. Ela é um artigo muito longo de contaminação, mas aqui, logo na introdução, a gente já vê qual é a conclusão. Eles dizem: a limpeza dos conectores deve ser considerada elemento básico, requerimento básico para o sucesso da operação de sua rede. Estamos indo bem com áudio? Como que está, pessoal? Bom, eu vou continuar. Qualquer problema, me sinalizem, por favor. Para a gente falar em conectores e limpeza, eu sempre gosto de entrar em uma questão básica, que aqui nessa plateia seleta, provavelmente todos sabem, mas a gente precisa ter uma ideia de grandeza
das dimensões que a gente lida o dia inteiro. Nossas fibras ópticas, do ponto de vista mecânico, dimensional, o que importa para mim são essas medidas, porque eu vou falar de limpeza e inspeção. Quais são as medidas? O diâmetro do clédio, o diâmetro da casca de uma fibra óptica que a gente manuseia no nosso dia a dia, ele tem aproximadamente 125 micrômetros. Todas as fibras, tanto as monomodo quanto a multimodo. Tá? O que diferencia é o diâmetro do núcleo das fibras multimodo com relação a monomodo. Veja que uma fibra multimodo convencional tem 62,5 micrômetros. Uma fibra monomodo tem 9 micrômetros. Uma fibra avançada multimodo tem 50 micrômetros de diâmetro de núcleo. O que é o diâmetro do núcleo? É o lugar, é a silica, é por onde transita a luz. Né? Então, vamos recordar aquelas coisas de escola. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Tá? 1 metro tem 1.000 milímetros. 1 micrômetro é 1 milímetro dividido por 1.000. Então, é 1 milésimo de 1 milímetro. Tá? E 1 nanômetro, que é uma medida que a gente usa para comprimentos de ondas, é 1 milésimo de 1 micrômetro. Tá? A gente fala um pouco sobre isso porque a gente está acostumado. A janela de 1.310 nanômetros, outros falam 1510, 1310, 1590. Mas sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre medidas, sobre grandezas. Então, é muito importante a gente dar o nome a essa grandeza e raciocinar sobre ela. O que são 9 microns? Tá? É por aqui que passa a luz. O resto não importa. Mas a gente enxerga 9 micros, por isso eu trouxe essa tabela de tamanhos relativos, né? Que a gente vai ter uma ideia do que o olho humano enxerga. O olho humano enxerga, isso aqui é uma média, até 100 microns. O nosso cabelo tem aproximadamente 100, 80 microns. Então, na verdade, quando a gente enxerga de frente, o ponto, né? A gente enxerga por aqui. Depende da pessoa, pode enxergar mais próximo de 10 nanômetros e outras mais próximos aqui de 100 nanômetros. A partir dessa dimensão, você precisa de um microscópio. Tá? Então, se sua fibra tem 125 micrômetros de diâmetro, você consegue enxergar a fibra, a parte externa. Mas o núcleo está aqui, 9 micros. 9 micros corresponde, se a gente abaixar aqui, corresponde a um tamanho de uma célula sanguínea. Tá? 1 micron, que a gente usa bastante, é o tamanho de bactérias. Então, o núcleo da fibra a gente não é capaz de enxergar. Tá? É como se tivesse 9 bactérias de mão dadas. É impossível enxergar. É muito importante saber que é impossível enxergar 9 microns, porque é por esse diâmetro que passará a luz. Então, se a gente não enxerga 9 microns, imagine uma partícula de 1 micro. Vamos lá para a inspeção de conectores. Muita gente vai dizer que faz isso, mas no Brasil não se faz isso. No mundo se faz muito pouco isso. Gostaria que as pessoas que estivessem assistindo fizessem como pergunta, informasse se já fizeram inspeção de conectores e se já fez, como fez essa inspeção e por que fez. Depois, na sessão de perguntas, a gente pode conversar um pouco sobre esses depoimentos. Tá? O sistema analógico, que é um sistema óptico com lentes, é o sistema antigo, que todo mundo conhece, que é a forma de inspecionar a face do conector. Outra forma de inspecionar a face do conector é por equipamentos. Aqui você está vendo um conector sujo através da curva do TDR. Você tem aqui um primeiro conector, está com uma reflexão que beira essa linha, o segundo conector também próximo, são eventos reflexivos, conectores, e de repente tem um terceiro conector que pula, dobra o tamanho da reflexão. Por que ele está dobrando o tamanho da reflexão? Tem algum problema. Provavelmente ele é causado por uma impureza, uma partícula na face desse conector. E o terceiro, mais moderno, é através da microscopia digital.
Então, os tipos de expressão são basicamente expressão analógica, através de microscópios, com ampliação entre 100 a 400 vezes, e as expressões digitais. Normalmente, uma expressão boa para que se tenha a visão do núcleo e a visão total da área de contato, é uma ampliação de 400 vezes. Tá? Eu gosto de lembrar que se você optar pela expressão analógica, com microscópios ópticos visuais do comuns, você nunca deve fazer isso se você não tem as duas pontas da fibra na sua mão, se você não tem controle geral, já que a luz laser dos sistemas ópticos ela é invisível e fere a retina. E a retina é uma parte do olho responsável pela visão e ela não se regenera. Okay? Normatização da expressão. Quando os caras descobriram que essa expressão poderia ser feita com equipamentos ópticos, esse aqui é um equipamento óptico que ele só tira uma foto da face do conector. Eles perceberam que, mesmo assim, havia um problema, que era a subjetividade de quem está inspecionando. Ou seja, aquela impureza, aquela partícula, aquele risco é suficiente para você condenar esse conector? Então, a partir disso, eles perceberam que eles poderiam fazer uma norma utilizando os equipamentos digitais para dizer o que passa e o que não passa em uma inspeção de conectores. A norma é a IEC 6130335. Ela basicamente cria áreas, ela divide a face de um conector. Isso aqui é a face do conector ampliada 400 vezes. Ela divide em 4 áreas: área de contato, área do adesivo, área do cladding e o núcleo da fibra. Tá? E depois ela diz o que pode ter em cada uma dessas áreas de risco e de impurezas. Importante pensar que a inspeção do conector ela não é igual para todos os conectores e para todas as fibras. Para cada tipo de conector ou de polimento, há um critério de aprovação e reprovação. Para cada tipo de fibra, a mesma coisa. Então, vamos ver aqui. Nesse critério aqui, que é para a inspeção de conector em fibra monomódulo com polimento UPC, a norma diz que a gente não pode ter nenhum risco, nenhum defeito na área A, que é a área do núcleo da fibra, é a área por onde vai passar a luz. Quando a gente trabalha com os conectores APC, você percebe que você pode ter até 4 riscos na área de núcleo. Nenhum defeito, mas 4 riscos. Essa já é mais uma vantagem do conector APC em relação ao UPC ou PC. Então, quando você está configurando um equipamento e fazendo uma inspeção, você tem que dizer para o equipamento qual é o conector, qual é o tipo de fibra e o polimento que você está vendo. Aqui é para que vocês tenham uma ideia do que é a inspeção, segundo a norma, né? Então, a divisão dos segmentos da face do conector, novamente núcleo, cladding, adesivo. Quando tem defeito no adesivo, normalmente é um defeito de fabricação. E área de contato. Muito importante essa visualização, porque hoje a tendência da norma, eu não sei se vocês têm ouvido falar sobre isso, mas hoje a norma foca muito no núcleo, no cladding, numa parte da área de contato. Mas a tendência é que a norma também vai cuidar de todo o ferrolho e do resto da área, vai fazer uma análise mais rígida. Por quê? Porque é uma característica elétrica que faz com que contaminações em áreas que às vezes não são críticas, elas tendem a migrar para o núcleo e se tornar crítica. Tá? Mais um motivo para você ter uma boa limpeza dos conectores. Agora que nós falamos da inspeção, vamos falar da limpeza. Eu vou ver como é que eu estou no meu tempo, porque estou achando que eu estou muito lento, vou correr um pouco mais. Limpeza de conectores. Então, nós temos, para a gente limpar, tem que saber que tipo de conector e as formas de limpeza. Tá? Existe uma série muito grande de tipos de conectores.
SC, ST, FC, SMA, LC, E2000, MU, DIN, MPO, conector de múltiplas fibras, né? Mas, basicamente, a gente lida diariamente com SC, com LC dentro dos GBICs, dos equipamentos ópticos, em algumas situações com E2000, principalmente quando a gente está em operadora. A gente precisa saber dos tipos de conectores para identificar a área de contato, o ferrolho. Então, quando você fala em ferrolho, o que é ferrolho? Por que as pessoas falam, precisa ver se esse conector tem ferrolho, para saber se esse conector, como está o ferrolho? Pensa um pouquinho. Ferrolho é a área de contato do conector. Então, essa área aqui encosta no outro conector. Então, por isso que ela tem que estar plana, tem que estar 90 graus e tem que estar isenta de contaminações, né? São dois vidros, se você ampliar milhões de vezes, são dois vidros planos que você tem que encostar face com face para que a luz cruze eles sem desvios, né? O ferrolho, ele é, então, esse elemento mecânico por onde a fibra fica segura até sua ponta, que tem o polimento. A maioria dos conectores tem diâmetro de 2,5 milímetros desse ferrolho, isso é importante para as ferramentas de limpeza, e alguns conectores, no Brasil, basicamente apenas o LC, tem o diâmetro menor, 1,25, metade dele. Tipos de polimento, acho que vocês já conhecem bastante, né? Flat, PC. Hoje em dia, praticamente só se usa o PC e APC, que a reflexão é a menor possível, né? Basicamente, aqui você vê o exemplo, a luz chegando, batendo numa superfície plana, retornando. Quando você tem um ângulo, um melhor polimento, você tem menor reflexão. Como estamos indo, César? Magnus, estamos indo muito bem, está tranquilo aqui. Ficamos Posso correr mais? Não, está tranquilo. Fica tranquilo aí. Fechou. Então, vou continuar. Quando a gente falou atrás de polimento plano ou polimento em ângulo, o polimento em ângulo é um ângulo de 8 graus. Os conectores com polimento em ângulo, os conectores são chamados APC. Os conectores com polimento plano são chamados de PC, UPC, SPC, e eles têm códigos de cores. Todos os planos ficam na categoria, na categoria de cor azul, e os angulares na categoria verde. Isso quando eu estou falando em codificação de cores e redes SM externas. Existe mais um número enorme de cores de identificação de conectores. Por que eu toco nesse assunto rapidamente? Porque a gente tem que obedecer o código de cor. Lá na internet, às vezes, a gente encontra algumas coisas dizendo que você pode fazer isso ou aquilo. Do ponto de vista mecânico, existe uma verdade, mas isso é um problema para a sua rede. Porque toda vez que você faz uma conexão que, aparentemente, uma pessoa vai dizer que funciona, ou que tem uma perda alta, na verdade, isso daqui vai ser uma fonte muito grande de problemas e vai fazer do que outras pessoas cometam erros em cima dessa informação. Não é o tema daqui, mas então vamos seguir. Aqui a gente vê bem interessante esse slide, tem um contato angular de um conector com o outro. Veja que no encaixe eles ficam macho, como se fosse a conexão é plana. Tá? Ele é em ângulo, mas a conexão é plana. Então, você imagine isso com um conector plano. Vai haver um gap, vai haver um espaçamento entre eles, e por isso você vai ter uma perda, inclusive alguma possibilidade de dano ao conector. Vamos lá sobre as contaminações. Fontes de contaminações para os conectores. Pele, cabelo, toque de dedo, roupas, cotonetes, resíduos metálicos dos DIOs, resíduos das embalagens, uma série de partículas, que são, às vezes, invisíveis, elas podem vir a contaminar o seu conector. Aqui eu chamo a atenção
para a tampa do conector. Aquela tampinha que protege o conector, ela é para proteger o conector no transporte, para um acidente, para um dano, mas ela não quer dizer que só por o fato de estar tampada que ela está limpa. Então, toda vez que chegar um conector de fábrica e você for conectar, não considere isso limpo. Tá? Mesmo em fábricas grandes, você consegue, você fazendo inspeção, você pega um percentual interessante de conectores vindos que a própria tampa sujou. Tá? Vamos lembrar de uma coisa aqui. Qualquer impureza aqui é 9 microns, lembra? Uma impureza aqui de 1 micron pode bloquear até 50% da luz transmitida em monomóvel. E essa mesma partícula de 1 micrômetro, lembra que é um tamanho de uma bactéria, pode parar uma rede de alta velocidade. Além das contaminações que estão presentes no ar, que a gente encosta, nas tampas, etc., você tem uma conector contínua, uma contaminação contínua, que é o fato de você limpar um conector e não limpar o outro conector. Se você vai conectar 2 conectores, as 2 faces têm que estar limpas, pois é a mesma coisa de você ter uma mão limpa, uma mão suja, ao encostar uma na outra, as 2 estão sujas, certo? Então, isso ocasiona o quê? A transferência da sujeira de uma para a outra extremidade. Tá? Uma informação importante sobre a contaminação, muito importante, inclusive, para o TDR, para esses equipamentos, é que conexões repetidas de um conector sujo a um conector limpo faz com que o conector que estava limpo e fique sujo, e se você repete e nunca limpa, em 5, por exemplo, 5 conexões utilizadas, claro que você com o uso, você tem um conector que não consegue mais limpar, ele tem dano permanente. Daí a importância da limpeza. Outra contaminação típica encontrada nas inspeções de conectores que causam problemas é a contaminação pelo álcool. Quem é da época do César Mendonça aprendeu a limpar com álcool conectores, que na verdade era aquilo que a gente fazia. Né? Eu também aprendi, sou um pouco mais jovem que ele, mas também aprendi com ele, sempre foi meu professor. É verdade, né? E o álcool ele pode ser utilizado em situações que você não tenha outro solvente e quando é necessário a utilização do solvente, mas ele exige uma limpeza, tá? Tem essa pergunta que eu adoro, aqui eu me recordo de um rapaz que trabalhou comigo, engenheiro Akira, né? Que me ajudou a fazer esse slide há muito tempo. O álcool é correto para limpeza de conectores? Então, o que a gente aprende aqui comigo? Não, ele não é correto. Você pode usar em certas situações, a gente pode conversar depois, né? Sempre secando, mas o problema do álcool é que ele é higroscópico. Mesmo sendo uma taxa pequena, ele é higroscópico. O que é isso? É uma característica de alguns materiais que, ao se evaporar, eles atraem ou absorvem a umidade do ambiente. Então, ele atrai partículas de água. Né? O álcool vai se evaporar mais rápido, a água vai ficar lá e vai manchar o conector. Tá bom? A água é o inimigo número 1 do conector. Aqui, novamente, me lembro do Joselito, que trabalhou na Alancor, me ajudando a fazer um slide sobre limpeza de conectores. Se alguém puder fazer uma pergunta e falar, ou um depoimento dizendo se esse cara aqui está certo, se esse cara está certo, se esse cara está certo, mas principalmente o Joselito. Tá? Desculpa, até fazer a intervenção. É importante, tem o pessoal que quiser colocar no chat, pode colocar, aproveita aí as suas dúvidas, que a gente, no final aí da apresentação, a gente vai colocar em debate e discussões. Eu estou colocando aqui essa intervenção, porque o Magnus, de praxe, na apresentação dele, a gente sempre, essa dinâmica aí de o pessoal fazer suas dúvidas ao longo, colocar suas dúvidas ao longo da apresentação. Então, vocês podem colocar, no final a gente aborda, nós temos tempo lá no final, e só apontamos esses detalhes aí, como esse exemplo do slide. Vai escrevendo, vão voltando nas perguntas. Esse exemplo do slide é muito simples. Eu vou
quando eu coloco numa apresentação, eu pergunto quem está certo, esse cara está certo, e todo mundo diz não, porque eu já expliquei como que limpa, e as pessoas dizem que não. E eu vejo esse slide como 50% do meu trabalho feito. Ou seja, a pessoa já sabe que precisa limpar, ela só não sabe como. Né? Eu ainda estou tentando convencer as pessoas que limpeza é importante. Existem duas formas de limpeza: a limpeza a seco e a limpeza úmida e seguida da secagem. Então, se a gente tem a possibilidade de limpeza a seco, você vai usar um equipamento só, uma etapa só, você vai ganhar tempo e dinheiro. Toda vez que você usar um solvente, é importantíssimo que se faça a secagem, mesmo os solventes especiais para conectores, tá bom? Então, por isso que no caso de álcool, você tem que ter dois produtos não, você tem que ter o cuidado de secar o conector. Aqui são vídeos de como funciona a limpeza a seco, que eu sempre recomendo, porque se ela é feita no momento certo, ela é muito eficiente, tem uma eficiência acima de 90%, e existem ferramentas de vários fabricantes que fazem essa limpeza. Tá? Quando é o momento certo de uma limpeza, César Mendonça? Eu gostaria que você colocasse, que alguém me respondesse essa pergunta no chat. Quando é o momento de limpar um conector? Quem responder de forma mais interessante para mim vai ganhar um Power Emitter independente dos outros sorteios, tá bom? Me cobre Aí, ó, isso, quero ver, César. pessoal. Vamos lá. Vamos lá. É, Tá valendo. terminando a parte técnica, eu espero que esteja terminando, só não me lembro mais quantos slide tem. A gente tem um fluxograma Vamos que lá. baseado. Pergunta, Magnus. Qual a pergunta? Valendo o Qual o Power momento certo de se limpar um conector? Com Qual o limpeza seca. momento Com limpeza correto para se seca. limpar o conector? Essa Limpeza pergunta seca. é como aquela, né, Magnus? Para limpar a fibra, né? Por exemplo. Limpa a fibra antes de clivar ou depois de clivar, né? Por exemplo, né, Magnus? Qual o Exatamente. momento correto de se limpar um conector? Foi Analisando bom aí, você. então, o slide do fluxograma. Não, é baseado em tudo que eu falei. O No fluxograma eu dia a vou dia, fazer. né? Qual o momento Exatamente. correto de se limpar o conector? É uma pergunta para os participantes, o pessoal que está lá no YouTube e o pessoal que está conectado na plataforma. Perfeito. Dois esclarecimentos importantes em razão do seu comentário, que é muito oportuno. Nós não estamos falando de limpeza da fibra ótica aqui, a limpeza da fibra no momento de preparação de uma emenda, que essa é feita com álcool. Você faz, você molha a fibra, você limpa e depois você faz vários movimentos com o lenço para secá-la. Por que você tem que secar? Porque a água é inimiga número 1 de uma fibra ótica, né? O Mário, o Oi. Eduardo Ottoni, desculpe interromper, o Eduardo Ottoni Não. falou aqui, a qualquer momento. É o momento Não. correto. Não, aí foi Eduardo, veja bem. muito genérico, né? Otônico. Eduardo Ottoni. Eu quero dar um OTDR. Você Não, tá. aqui, ó, o Ângelo. Eu vou mandar um lenço para você chorar com essa água. Eu quero participação. Participação mesmo. Pode Magnus, falar a olha porcaria aqui, que for. legal. Legal. Ângelo Marcos Viana dos Santos. Devemos efetuar a limpeza antes de efetuar uma conexão. Bom, por enquanto é a melhor resposta. Tá? Aí. Já bota Tá ele aí. valendo, pessoal. Bota para alguém votar nesse negócio também. Faz enquete aí. Então, vamos diferenciar. Pessoal, vamos fazer a enquete aí para vocês votarem. Tá vai bom? subir aí o pessoal vai colocar a enquete aí no chat. Tá? Só falar uma coisa, o César Mendonça. Se tiver muitas respostas, a gente aumenta a quantidade de brinde. Eu quero participação. Eu quero que as pessoas pensem aí, sobre o que eu estou falando. Eu quero plantar uma semente. Está valendo agora um Power Meter, hein? Depois a gente vai ver, vamos ver a participação da galera. Uns 5 localizadores visuais, uns 2 limpadores, umas coisas aí. Mas o importante é o seguinte, o seu comentário é oportuno. Nós não estamos falando de limpeza da fibra que está sendo emendada, nós estamos falando de limpeza da face de um conector óptico. Todas essas informações, elas são válidas para a limpeza da fibra, claro que com as suas especificidades, né? E quando eu falei qual é o momento ideal para a limpeza de um
de um conector óptico, que é a pergunta que... Magnus. Por enquanto já tem um, vai estar valendo dois power meters. Espera só um minutinho, só terminar esse raciocínio. Eu estou falando da nossa vida no Brasil, provedor. O fluxograma que eu vou apresentar agora é um fluxograma que você tem que ter os equipamentos de inspeção, que você estaria seguindo a norma. E a gente sabe que no nosso dia a dia, mesmo nas grandes empresas, nas operadoras, ainda não estamos mudando muito, mas ainda nós não temos isso. Então, eu fiz essa pergunta, qual é o momento de limparmos os conectores, antes desse fluxograma, não é em função desse fluxograma. É uma limpeza que nós não temos inspeção, nós não temos as ferramentas adequadas. Mas nós temos a palestra do Magnão, do velhinho, que ele está falando, e tem uma pessoa que acredita. Entendeu? Lá, essa pessoa que acredita vai entender. Vamos lá, posso seguir ou você quer fazer outra pergunta? Só um minutinho, o Bronzatti, o Luiz Augusto Bronzatti colocou uma ótima resposta. Deve ser limpo a partir do momento em que se manuseia o conector, visto que o simples movimentar do mesmo irá expô-lo a partículas de poeira, por exemplo, que causam contaminação. É uma. Vamos lá? A outra, do Emerson. Não, já até assim, eu vou ter que mandar 2 power meters. Ou então vou fazer assim, a melhor é do power meter, a segunda é do limpador e a terceira é do LVF, tá bom? Show de bola. Então, vamos lá. Mas a do Emerson Rodrigo. Boa noite. O momento certo de limpar os conectores antes de iniciar qualquer atividade com um conector novo. Nossa, vocês estão chegando perto, hein? E com velho também, né? Tá avançando, hein, Marcos? Também, mas estamos chegando. Eu estou vendo que eu estou... Bom, pessoal, Marcos, perdão, só um minutinho. Só para o pessoal que está no YouTube. Eu estou lendo as 2 perguntas da plataforma e estou lendo a pergunta também do YouTube, porque tem um pessoal que não está na plataforma, tá? O André Ramos. Momento de limpar no ato da instalação, pois mesmo vindo de fábrica, a tampa pode até sujar e já vir contaminado. Por isso, o momento certo é quando vem de fábrica, ou seja, quando novo, ele está querendo dizer, né? Ok? Continua aí. Então, as pessoas já chegaram, mas eu tenho uma dica que eu quero que alguém fale. Se alguém não falar, essas perguntas vão vencer, tá bom? E o pessoal pode votar também nessas perguntas. Então, vamos lá. Dentro do que a gente apresentou aqui, que sabe quantos apontam que e as pesquisas e os artigos técnicos apontam que a contaminação dos conectores é o problema número 1, então nós vamos fazer um fluxograma para resolver esses problemas, certo, César? Então, vamos lá. Seguindo o início. Então, vamos supor que a gente tem todo o equipamento necessário. Início, inspecione o conector. Está limpo? Conecta. Não está limpo? Limpeza a seco. Aquela limpeza que eu falei era a limpeza a seco, inclusive. Tá? Inspecione o conector. Está limpo? E conecta. Não está limpo? Limpeza a seco. Segunda limpeza a seco. Inspecione o conector. Está limpo? Conecta. Não está limpo? Limpeza úmida e seca. Inspeciona o conector. Está limpo? Conecta. Não está limpo? Volta para essa anterior. Então, esse é o fluxo que os entendidos, no sentido de conhecedores do assunto, apontam como fluxograma ideal para a instalação de uma rede ótica. Solução infalível. O que eu vou dizer para vocês agora? Solução infalível. Não vai falhar. Eu já encontrei algumas pessoas, são poucas ainda, que já me relataram da melhora de suas redes a partir de uma palestra minha. Isso, para mim, não tem presente melhor na minha vida. Tá? Não é vender produto, é achar que a gente está fazendo a coisa certa e está tentando transmitir. Pode ser que eu fale uma ou outra coisa que as pessoas não concordem, ou posso errar, sou humano, as coisas estão mudando, né? Mas o melhor que a gente tem a fazer é desenvolver a nossa profissão. Inspecionar e limpar os conectores é a solução infalível. Inspecione. Passou na inspeção? Conecte. Não inspecione. Não passou? Limpe. Aí, inspeciona e depois conecta. A contaminação é o fator predominante. Contaminação degrada a performance da rede. Não é só interrompe também, mas ela degrada a performance. Limpeza é um procedimento básico do sucesso da operação de sua rede. Inspecionar, limpar, inspecionar, conectar é o fluxo das operações desejadas. Nós vamos para a segunda parte. Como é que eu estou de tempo, César? Eu tenho que...
A segunda parte é a mais Você tem interessante. ainda 27 minutos. Então tá ótimo, porque agora depois é mais bate-papo e um pouco de reflexão. Recordando sobre o que eu falei, sobre o momento certo, por que, que a gente tem que limpar um conector? Porque a partícula, ou uma eventual partícula, uma eventual contaminação, ela não é visível. E se você limpar, você vai evitar problemas de sua rede. Eu faço sempre uma analogia de quando a gente vai no hospital, a gente tomou um banho, vai fazer uma cirurgia, a pessoa fez aquela depilação no peito, né, César? Gostosa pra caramba, coloca os eletrodos, né? E, bom, te prepara, passa um monte de coisa, e você está lá na cama e já está nervoso pra caramba. Aí chega anestesista, ou anestesista, conforme o seu azar, e aí ele vai te dar uma anestesia venosa e ele passa um produto para fazer a higienização. Por que ele faz isso? Por uma boa prática, por um procedimento. Porque ele sabe que ali é um ponto crítico onde pode surgir uma infecção, uma contaminação, um problema para ele. O que um médico é e um provedor é? Ele é um provedor, ele instala a rede, para a rede não dar problema. O médico ele quer fazer a cirurgia, ganhar o dinheiro e o paciente sair bonzinho. O médico quer a bondade, porque ele resolve o problema e ele não tem o retrabalho. O retrabalho é problema, tá? Em todos os segmentos. Vamos lá. Então, gestão de rede, causa das falhas, acordo de nível de serviço, SLA, preço dos produtos e as operadoras, custo das boas práticas, questões que não são feitas. As questões que não são feitas, acho que eu nem cheguei a colocar. E refletir um pouco sobre a nossa atividade. O que nós somos? Nós somos fibreiros, a gente é instalador de fibras, porque eu vejo as pessoas se gabando, instalei 15 quilômetros em 20 minutos. Né? Essa noite, rompimento. Aí, domingão, está todo mundo no grupo, aí tem um cara lá postando que ele está com rompimento, tem não sei quantos caminhões, todo mundo trabalhando no fim de semana. Né? Rompimento é um caso que a gente não pode prever, né? Mas um monte de falha a gente pode prever. Vamos refletir um pouquinho, então, sobre o que nós somos. Eu espero que a gente tenha aqui pessoas que querem crescer. Eu via um pouco da palestra do Rafael anterior, né? Então, a gente tem que se desenvolver. Nós começamos como provedores, nós fazíamos uma instalação de internet ali, acolá. De repente, viramos empresários de telecomunicações. Mas a gente, para virar empresário de telecomunicações, não basta a gente ter o nosso nome no contrato social. A gente precisa agir como tal. Se a gente virou empresário das telecomunicações, mas continua cuidando de problema de rede, saindo atrás de rede mal feita, passando aborrecimento porque os clientes ligam e só tem problema. Então, isso aí, querido, sinceramente, isso aí não é ser um empresário de telecomunicações, isso aí é ser um sofredor. Né? Então, tem uma expressão que outro dia eu escutei de um grupo, eu adoro sentar nesses grupos dos provedores, que provedores é uma raça, aquilo é uma raça, vocês são uma raça, e eu gosto dessa raça. Provedor é uma pessoa que tem uma característica muito interessante, é corajoso, ele é empreendedor, ele está fazendo o FTTX acontecer em todo o Brasil. Ele está fazendo algumas empresas ter arrepio. Mas ele tem uma mania de gostar muito de lançar fibra, de resolver problema e de se gabar. Isso. O provedor ele tem que virar um empresário de telecomunicações. E o intuito desses seminários é que a gente se profissionalize na nossa empresa, na nossa vida. Tá? Então, vamos refletir sobre o que eu falei até agora. 5 causas mais comuns para uma falha de uma rede. Isso aqui já não é só... Isso é geral, tá, gente? Contaminação de conectores, conectores com defeito, de polimento ou baixa qualidade. Presta atenção, não é só contaminação, baixa qualidade. Falta o erro de identificação correta de cordões de conectores é uma das principais causas de redes nas estatísticas no exterior. Emendas defeituosas, né? Fusões mal feitas, esse tipo de coisa, e macrocurvatura dos cabos. Isso é de conhecimento geral de todo mundo, que rede externa, esses são os problemas mais importantes.
Tem gente que tem operadoras que optam por reagir. E tem outras operadoras que anteveem os problemas, elas evitam os problemas. Vamos falar sobre custos, né? A gente não tem muita pesquisa no Brasil. E as pesquisas melhores que temos hoje em dia são de data centers, que é uma parte da rede, não é a totalidade da rede, mas é a parte onde tem conectores, perdão, e os Estados Unidos têm bastante pesquisa. Essa pesquisa aqui ela é feita pela Emerson, ela é focada um pouco na parte de energia, mas a ideia delas é quais são as causas de sua rede. Esse trabalho foi feito em 2010, 2013 e agora em 2016. Eu estou aqui, peraí que eu estou tampando aqui. Nesse trabalho, diz que 20 e poucos por cento, 22% depois em 2013 e 24% está muito próximo, erro humano. O resto é equipamentos de energia, outras falhas. Mas o que importa? O custo total médio, que em 2010 era $5.617 por minuto, aumentou para 7.900, para quase 8.000 em 2013 e a quase 9.000 em 2016. O custo de minuto de interrupção não para de crescer, tá bom? Isso também tem um problema que é o tempo de inoperância das redes que tem crescido. Mas pior do que o custo ter crescido é um detalhezinho aqui. Apesar da causa humana. Perdão, gente, eu estou um pouco gripado, espero que não seja Covid, porque eu estou bem. Pode tomar uma água aí, não é Covid, não. Pode tomar uma aguinha aí. Obrigado. Vamos lá. Então, as causas de falhas por erro humano, apesar de se comportarem estáveis em ocorrências, em termos de custo, ela vem numa crescente. Ela cresceu 28% nos últimos, entre esses dois períodos estudados. Tá? Outra coisa bastante importante que eu não vejo as pessoas comentando é sobre o tempo de inatividade de sua rede. Aí eu queria aqui também, essa vale outro parâmetro, César. Pede para colocar aí qual é a taxa o tempo de inatividade por ano da rede dos provedores, que cada um, se ele sabe disso, quem sabe, se faz esse estudo e que ele me aponte qual é o tempo nos Qual a últimos taxa 3 de anos. inatividade dos provedores por falhas? É a confiabilidade da sua rede. Ou seja, a taxa de confiabilidade da rede. Então, assim, os clientes dele estiveram 90% o ano Ou a passado. taxa de disponibilidade também, né? Exatamente. Atender. É a confiabilidade da rede. Né? Qual é a confiabilidade? 99%. Né? Se tem clara essa informação, correto? Né? Exatamente. Quem tiver que publique e que, por favor, só que assim, só vale se a gente tiver uma comprovação nesse caso, porque isso é uma coisa importante e é importante para que todo mundo pense um pouco sobre isso. Né? Ok. A gente é prestador, a gente é empresário de telecomunicações e o nosso serviço é proporcionar conexão de internet para todos os nossos clientes. E o nosso cliente quer 100%, ele não quer saber se você está com um problema, se o caminhão o motorista estava bêbado e derrubou o poste, ele quer a internet dele. Né? Alguns problemas a gente pode resolver, pode antecipar, pode evitar, e outros são acidentes, como agora nós temos o tornado lá no sul, é impossível de a gente conseguir resolver. Mas por que a gente vai falar sobre tempo de inatividade? Eu vou mostrar alguns números. 11% das interrupções das redes são causadas por desastres naturais. 62% do tempo da inatividade da rede é causado por desastres naturais, porque são rompimentos, são catástrofes que demoram muito mais tempo para serem reparadas. Né? Agora, 49% das interrupções são causadas por erro. Nesse estudo aqui, que é um outro estudo, que é de rede de telefonia, mostra que 50% dos problemas de uma rede é erro humano. Okay? Mas tem um dado importante, que é o custo da reparação das telecomunicações.
aumentou 133% nesse período estudado. Ou seja, nós temos o tempo de reparação, nós temos o número de interrupções, mas você consertar custa cada vez mais caro. Tá? Aqui tem um estudo dos Estados Unidos que, no ano passado, as falhas em redes de internet ocasionaram 700 bilhões de dólares à economia americana. Nós estamos falando de 700 bilhões de dólares. Tá? Principalmente para custo para reparar, né? Perda de receita, lucratividade, e perda da produtividade das pessoas, porque hoje todo mundo trabalha conectado. Ok? Voltando à questão de taxa de confiabilidade. Grandes corporações não trabalham com taxas menores de 99,99%. Quando eu entrei nas telecomunicações, quando o César me chamou para trabalhar, ele já era um velho, eu estava estagiário. A taxa de confiabilidade que se exigia de equipamentos de telecomunicações era aquela utópica, né? São os 6 noves, né? 99,9999% de confiabilidade do equipamento. Tá? Só para a gente ter uma ideia, 99,8% significa, aí falando em atividade da rede ou inatividade, melhor falando, né? 99,8% significa que 17 horas e meia por ano a sua rede está fora do ar. Se você colocar só 0,1%, 99,9%, 8 horas, quase 9 horas por ano, sua rede estará fora do ar. Se você colocar mais uma casa decimal, se você aumentar para 4 noves, lembra que eu falei que no nosso tempo era 6 noves? 99,99% de atividade ou significa 0,01% de inatividade, que é 52 minutos, menos de 1 hora por ano, somando todas as interrupções de sua rede. Tá? SLA, o acordo de nível de serviço, né? Se você for um dia ser provedor de uma empresa grande, é que hoje até as próprias empresas já estão se provendo, né? Google, etc. Você não trabalha se você não tiver um número de natividade da sua rede, porque é o nível do serviço que você presta, o que você presta para o cliente. Né? Então, assim, é um estudo anual, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas por que eu chamo atenção para isso? O que eu vejo as pessoas se gabando que conquistaram mais clientes, que instalaram mais quilômetros de fibra, mas que estão tentando ter um ticket médio, mas eles continuam esquecendo dos problemas. E aqui tem uma coisa, Cezinha, que eu gosto de repetir. Eu nunca sei como é que eles chegaram nesse número. Para mim é uma loucura. Mas quando a gente pensa sobre o assunto, com certeza há uma razão. A taxa de espalhamento, ou seja, de propagação de uma notícia ruim, é 24 vezes maior do que a taxa de propagação de notícia boa. Ou seja, quando eu faço uma bondade para o César me agradece, às vezes fala para um amigo em comum e morre por aí. Ele não bota na internet, ele não entra no Reclame Aqui para falar, porra. Né? Agora, se eu fizer uma merda com o César, desculpa a palavra, comecei. É horário, César, perdão. Se eu fizer uma coisa ruim, o César reclama para o amigo dele, que já reclama para o outro, e diz, você viu o que o Magnão fez? Ele é um pilantra. Então, isso ocorre quando você presta um mau serviço. Se você presta um bom serviço, ninguém fala nada. Primeiro, porque você está fazendo a sua obrigação, que é prestar o seu bom serviço. Né? Eu liguei minha internet e hoje estava funcionando. Pô, vou ligar para agradecer ao dono da empresa? Não preciso. Ele está fazendo a obrigação dele, eu pago ele para isso. Né? Agora, se ele não entrega o serviço, puta, vai nas redes sociais, vai na outra. Então, é fidelidade de cliente. Então, preste atenção no SLA, ou seja, enquanto você se compromete, mesmo que seu cliente ainda não faça uma exigência formal disso, você deve ter um programa de quanto tempo você faz. Falando de inspeção, César, estou vendo que agora eu vejo uma coisa interessante. Tem gente que fala que inspeção não é importante. Olha que interessante. Isso é uma notícia da NASA, agora em 2020, em janeiro.
Estou com um inspetor de conectores nosso, o Lightel, sendo utilizado na plataforma espacial, porque houve uma reforma no... Foram trocar um módulo de um equipamento, né? Eu vou parar um pouquinho por causa do barulho, perdão. Houve uma reforma do equipamento e, nesse equipamento, esse módulo estava ligado por 25 fibras óticas e as duas astronautas, com apoio do pessoal em terra e uma conexão à internet, fez a inspeção dos conectores. Porra, mas você manda para a NASA, o conector saiu de fábrica, foi inspecionado. Os maiores critérios que existem de segurança sempre estão relacionados à indústria militar, aeroespacial, e a NASA, meu Deus do céu, é sinônimo, sempre foi sinônimo disso. Mas, mesmo assim, eles resolvem inspecionar o conector lá. Sabe quanto custa você mandar 1 quilo de equipamento para uma estação espacial? Se a inspeção de conectores não fosse importante, não se mandaria um inspetor de conectores. Tá bom? Outra coisa, esse cara aqui, eu sou fã dele porque ele é como eu. São assim, Márcio Vitales, um engenheiro bem velhão. Esse é mais velho que eu, pelo amor de Deus. Das telecomunicações, e hoje ele se dedica ao tema dos cabos espalhados pela rua sem manutenção, a questão dos postes, a questão de uma organização da infraestrutura, né? E ele escreveu um artigo que eu adorei, um artigo sobre a importância da manutenção. Aqui nós estamos vendo a barragem de Brumadinho se rompendo. Espero que isso não cause sofrimento a alguma pessoa que perdeu uma pessoa lá, um amigo, um parente, né? Mas ele chama de efeito barragem. Eu adorei essa associação. O que ele diz? Cara, ninguém liga. Ela está lá, as pessoas não se preocupam. Aí, quando cai, nossa, caiu uma barragem, a autoridade caiu, ninguém é responsável, ninguém é preso, até hoje as pessoas estão passando. Isso é uma situação mundial. Olha aqui o que tem essa César, eu vou ler para você, porque eu adorei esse filósofo. Manutenção é isso. Quando vai bem, ninguém lembra que existe. Você está fazendo a manutenção, as coisas estão correndo bem, ninguém lembra. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Porra, não está mal, é claro, ninguém dá manutenção. Fechou? Quando é para gastar, acham que não é preciso que exista. Precisava gastar naquela barragem. Tem dúvida disso? Há dúvida disso? Mas esquece. Porém, quando ela realmente não existe, como o caso dessa barragem, todos concordam que ela deveria existir. Arnold Sutter. Tá? Vamos falar sobre as operadoras. Qual é o ponto crítico de uma rede, conforme eu falei com vocês? Conector ótico, contaminação, qualidade do conector, etc. E qual é a pergunta que fazem quando querem comprar um conector ótico? Quanto custa? Compra um conector mais barato. É interessante que os provedores instalam milhares de conectores, eu sei, e compram um conector de R$ 4, R$ 6, não sei. Em qualquer casa, boa casa do ramo. Uma operadora que compra milhões de conectores paga 15, 16, hoje eu não sei mais o valor, que eu estou um pouco por fora. O mesmo conector. O que ele tem na cabeça? Ele sabe disso aqui, ó, porque ele não pensa só no custo de aquisição. Uma coisa interessante. Quais são os pontos críticos de uma rede ótica? Conectores. Qualquer rede. Conectores. Uma rede LAN também, conectores. A conexão é sempre um ponto crítico. O que é um ponto crítico? É um ponto que pode ter falha. Na rede GPON, qual é o ponto crítico? Além dos conectores, você tem splitters. Eu vi um trabalho de 2013 sobre a qualidade dos splitters. Vai ser tema de uma outra palestra, quem sabe, se o César tiver coragem de me contratar. Bom, boas práticas. Torne a limpeza prioridade, treine regularmente suas equipes, como eu estou à disposição, depois que acabar essa epidemia desgraçada, junto uma turma aí que eu vou, de graça, falar com vocês, porque a gente falando é sempre melhor do que uma pessoa de fora falando na sua empresa, é sempre melhor. O que eu falo na minha empresa, ninguém faz. Agora, se der o César lá, der uma palestra, eles vão prestar atenção. Estabeleça
estabeleça procedimentos documentados, promova boas práticas, selecione e compre produtos de reconhecida qualidade. Tempo é dinheiro. A coisa mais importante... Outro dia eu estava até conversando com o Rafael da Redex, um amigo nosso comum, e ele falou, o que é mais precioso na sua vida, né? Tempo. O tempo tá, primeiro está ficando curto, né, César? Nós já estamos para as últimas, né? E esse é o nosso dinheiro. Tá? Preste um pouquinho atenção, valorize ele. Qual será o custo por minuto de um data center parado? Pode variar de 926 a 17,2 mil dólares o minuto. Quanto é o custo de downtime, ou seja, de falha? Aumentou 38% nesses estudos, só entre 2010 e 2016. Enquanto que o custo máximo reportado cresceu 81% no mesmo período. Isso de um evento. Hoje, cada vez mais, nós estamos dependentes da internet. Então, cada vez mais, a nossa responsabilidade como provedor, como profissional de telecomunicações, é muito grande. Para a economia do país, para a economia da sua cidade. Então, você não é mais só uma empresa, você é um prestador de um serviço essencial. Finalmente, os 3 segmentos de mercado que mais apresentam custos, ou que apresentam os maiores custos, perdão, em decorrência da falha, são os serviços financeiros, pela obviedade, comunicação, que é a nossa praia, e saúde. Recordando alguns números, 11% de todas as interrupções das redes são causadas por desastres naturais, 62% do tempo de inatividade são causadas por essas falhas, 49% das interrupções são causadas por erros humanos. Os custos de reparação das telecomunicações cresceram 133%, 99% de taxa de confiabilidade é 216, de confiabilidade significa 216 minutos de inatividade por mês. 99,9 significa 4,5 minutos por mês. Essa deve ser, acredito que deveria ser o nosso objetivo como prestador de serviço. A relação entre a rapidez que se espalha uma má reputação é 24 vezes superior do que uma boa reputação. Nosso entendimento, limpeza é a forma mais simples e barata de evitar a degradação da performance da rede. Limpeza garante performance. Implementar controle rígido, boas práticas, é primordial para o sucesso de sua operação e a coisa mais importante, que é difícil de mensurar. Por que aquela operadora compra aquele conector? Ela sabe quanto custa consertar, sabe quanto custa reparar. Só que a gente, provedor, a gente não dá valor ao nosso tempo. A gente pode, às vezes, perder um aniversário do nosso filho porque saiu para fazer um reparo, porque o seu cliente mais importante está com um problema na internet, e você vai perder o aniversário do seu filho porque você não limpou um conector. Claro, se for um acidente natural, a gente não tem o que fazer, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. O custo da implementação da limpeza é inferior aos prováveis prejuízos. Então, quando a gente pensar em custo, a gente não tem que pensar em custo de aquisição, tem que pensar em custo... perdi a palavra, César. Custo global. O global, da coisa, né? Então, inspecione, limpe, conecte. Tá? Basicamente. Agora nós vamos entrar na parte de dúvidas e perguntas, se ainda houver tempo. César, como é que nós fomos de tempo? Porque você sabe que eu falo muito. Apresentação. Nós temos bastante perguntas. Ótimo. Só um minutinho, Magnus. E o pessoal selecionou aqui. A respeito daquela questão, vamos eliminar aquela questão que o pessoal respondeu, que responderam ali na... Deixa eu só abrir aqui. Qual é o momento certo para limpar um conector? Isso, nós tivemos várias, inúmeras. Acho que vai render um workshop aí, depois um sorteio de um caminhão de power meters, não sei, estou brincando. Olha, eu gostaria que essas pessoas que tivessem interesse no assunto um dia assistissem uma palestra nossa com o César. Um workshop nosso presencial, né? Presencial, que espero que o ano que vem a gente retorne a esse evento, porque a troca em contato direto, a gente aprende muito. Sim, um comentário aqui do André Ramos, ele fala, Magnus, em questão de limpeza, com sua experiência, tem alguma possibilidade do conector vir já contaminado de fábrica
seria necessário fazer a inspeção nos conectores, então, antes da instalação? É uma pergunta dele, é a quinta da nossa lista. Sem dúvida. É só vamos retornar ao fluxograma, né? Inspecione é a primeira coisa. Você não conecta sem inspecionar. Deveria ser isso. Nós estamos no Brasil, nós não temos inspetores. Por isso, eu vou propor aqui no final, nesse debate, que a gente adote uma medida e já vou falar, porque aí alguém pode perguntar. É simples. A resposta àquela pergunta é: quando a gente limpa um conector? Sempre que a gente abre a tampa. A gente abre a tampa é para conectar. Sempre que ele estiver exposto. Não, sempre que você chegou da fábrica. Tirou a tampa. Vamos falar uma fábrica boa. Chegou ferrolho. Sempre que você expuser o ferrolho, tirei a tampa. Limpa. Conectou significa que você tirou ele da exposição, certo? Agora, muito importante, as pessoas esquecem. Você pegou, abriu o seu saquinho de um grande fabricante. Provavelmente ele vai estar limpo, ele tem um percentual bem pequeno de falhas, mas tem um percentual. Eu vi até um trabalho que eu não quero. Tem uma fábrica lançando um conector que não precisa limpar, né? E aí ela fez um levantamento de todos os sacos de grandes fábricas. E quando a gente fala nessas fábricas, a gente fala de fábricas de renome, Corning, Fujikura, empresas com uma qualidade de serviço, um controle operacional, com áreas controladas, microfiltradas, etc. E mesmo assim há um índice grande de conectores contaminados, principalmente pelas tampas. Conectores que é a fonte quando você é uma fábrica boa. Para as nossas fábricas, como o provedor compra o conector, o petcord, pelo preço e o conector mais barato, ele obrigatoriamente tem que limpar. Então, assim, a hora para limpar é sempre que se tira a tampa. A segunda coisa que não deve esquecer é que um conector vai encostar em outro. Se você limpou um, você tem que limpar um outro. Então, não existe a limpeza só de um conector, existe a limpeza da conexão. Melhor seria se a gente pudesse limpar até o acoplador, mas vamos se concentrar nesse momento só na conexão. Vai encostar uma parte limpa, a outra tem que estar limpa também, para que você tenha uma conexão limpa. Sempre que tirar a tampa é a melhor resposta. Aí foram feitas de outra maneira, foram respondidas sempre que for manusear, sempre que abrir o saquinho da embalagem. Eu acho que todas elas são válidas e querem dizer a mesma coisa. Cada vez que a gente mexer num conector, a gente limpa o conector. O ideal seria que a gente inspecionasse, mas não tem todo mundo, não tem inspeção, então vamos fazer assim. Outra coisa, só para a gente... Na dúvida, a limpeza, né, Marcos? Não é na dúvida. Na mais simples das dúvidas, a limpeza. Não tem dúvida, é obrigatório. Não existe dúvida em código de cor. Vermelho, parar. Verde, passar. Não existe dúvida. Não tem esse negócio de... Aqui, César, o slogan da minha empresa é profissionais de fibra. A gente faz adaptação, a gente faz gambiarra, a gente faz na nossa vida, mas não como profissional. Sim, perfeito. Então é assim, vermelho e verde. Não existe aquela... talvez eu possa testar aqui, porque há o risco também, né, Magnus, de contaminar o instrumento, o equipamento, né? E aí nós temos você já falou sobre erosão, aquela corrosão, né? Aquela equipamentos óticos. Sim. Desculpa, César, é que você me lembrou uma coisa que eu me esqueci, até porque eu achei que estava muito longa a apresentação. A inspeção dos conectores e a limpeza é obrigatória nos conectores que têm ferrolho. O que significa? Na verdade, são conectores de contato. Como são os nossos conectores, César? APC, UPC, SPC. O que significa PC? Vou dar 3 minutos, e vamos entrar em outro assunto aí, para alguém responder o que significa PC. Mais que 3 minutos, o cara pergunta... Não, é muito aí não. Isso. PC é contato físico, né? Exato, é physical contato. Então, é por isso. Power meters convencionais não têm conector de contato. Ele tem uma câmera que você coloca o conector, por isso você pode usar nos power meters convencionais, não no power meter, tanto conectores verdes quanto conectores azuis, tanto conectores com polimento em ângulo como com polimento plano, porque não há o contato. Ele só mede a luz
que sai. Ele não estabelece uma conexão, uma rede. Um OTDR, Ok. ele estabelece uma conexão, ele precisa de um contato. Um pompo emitter também, porque ele estabelece a conexão entre a ONU e a OLT. Então, toda vez que tem esse contato, você tem que limpar. Bom, as pessoas economizam, falam, não, o microscópio eletrônico é muito caro, não precisa. Tá? E aí, o OTDR dele custa 20 mil, às vezes mais, tá estragado, porque a pessoa não limpa, não cuida, não controla suas equipes e etc. Desculpa, César, mas é que esse tema é... Ok. Não, eu sei, eu sei. Você tem razão de se empolgar. Bom, Magno, só para fechar aquele tema lá do Power Meter, do presente, né? Porque nós tivemos muitas afirmações, eu nem vou entrar nos méritos das perguntas ainda, estamos só falando das afirmações, né? Qual a primeira afirmação aqui? Vamos lá. A qualquer momento. Essa daí não consigo, mano. Tá bom. O doutor Fusão não vale, tá? Doutor Fusão, esse é o Márcio Nunes. Esse é o Márcio Nunes. Ele não vale. O doutor Fusão, bom, ele está falando aqui, visto que os conectores APC estão providos de ferrolho angulado, qual o produto mais indicado para essa limpeza, uma vez que os produtos mostrados fazem a limpeza de conectores retos? Ele está falando do angulado do APC. O Márcio, ele está querendo me dar corda. Ele está querendo te deixar em sinuca de bico. Não, ele está dando lenha para eu falar. É porque, assim, quando você está falando em limpeza... deixa eu só terminar para a gente fechar, porque eu acho que não ficou fechado a solução para a nossa realidade. Como a gente não inspeciona, toda vez que a gente tirou a tampa, a gente limpa, porque é igual o médico com a vacina, e limpa os dois lados, porque você não inspeciona para saber se está certo. Então, tirou a tampa, inspecionou os dois lados, conectou. Essa limpeza pode ser a seca. Por quê? A seco, né? Perdão, a seca. A seco, porque esses conectores são novos e, teoricamente, não há uma impregnação, porque a sujeira não ficou pressionada pelo contato da conexão e não houve também a queima do laser, porque quando o laser encontra uma partícula, há a atenuação, que é uma... Esquenta, como é que chama isso? Bom, depois eu volto. Então, toda a partícula ela cresce com o laser. Tá? Como não houve isso, seus conectores são novos, a limpeza a seco é muito eficiente. Se você pegar o conector e fizer isso, você resolve 90 e tantos % dos problemas da sua rede. Claro, se um conector vier muito impregnado e você não conseguiu fazer uma inspeção de acordo com a norma, esse conector você vai ter problema. Mas se você eliminar 90 e poucos % dos problemas da sua rede, eu acho que com um preço barato, uma inspeção limpa, né? Voltando à pergunta do nosso querido Márcio Nunes, doutor Fusão, que faz um trabalho excelente de treinamento de máquinas de fusão para a turma aí que sofre bastante com isso. As ferramentas de limpeza a seco, como as canetas One Click Pen, esse tipo de produto, onde você faz uma pressão e ela limpa só a área, ela limpa muito pouco, ela não limpa a área total de contato, ela limpa mais a área principal do conector, vamos dizer assim. Ela não limpa todo o conector, mas ela limpa mais a face da fibra. Ela não entra na área do polimento angular, ela entra na área do contato. E o que acontece? Então, essas ferramentas você pode usar em APC e em UPC. Quando você tem que só ter uma diferença nessas ferramentas na questão do diâmetro do ferrolho. Então, os conectores SC e APC tem uma ferramenta, um One Click Pen, né? Um limpador de conectores por pressão, uma canetinha específica para conectores de 2,5, e existe uma canetinha para conectores de 1,25, que são os conectores LC que estão presentes em GBIC. Quando você vai limpar um conector, isso nós estamos falando dentro de um acoplador, né? Quando você vai limpar um conector com cassete, talvez seja por isso a pergunta, quando você passa o conector, imagina aqui a superfície da fita, e vocês estão me vendo? Não sei.
Então, você passa o conector plano, você limpa ele assim, pode mostrar. você arrasta ele em 90 graus. Se você tiver um conector angular, para você limpar a face do conector, você tem que colocar um pouquinho, você olha onde está o ângulo e você passa ela perpendicular ao ângulo da clivagem, não ao cabo, né? Então, você arrasta ele assim. Então, quando a gente está limpando, as ferramentas de limpeza seca servem para os dois tipos de polimento. Apenas você tem um manuseio diferenciado nos cassetes de fitas de limpeza. Esclarecido, Magnus, vamos lá, Magnus. Perguntas. Vamos só fechar o assunto. Eu vou fazer melhor. As perguntas que nós temos são perguntas que nós vamos gerar muito conteúdo, nós vamos gravar vídeos, podemos fazer isso e gravar um vídeo detalhando cada pergunta aí e soltar isso ao longo do evento. De repente, o conteúdo, nós gostaríamos de estar divulgando agora para vocês um material das perguntas do evento passado, mas o intervalo do primeiro evento para esse foi muito curto e alguns palestrantes não tiveram tempo de gravar. Alguns já fizeram, responderam, né? Inclusive gravaram e tal, e a gente vai divulgar, mas a intenção é que no próximo evento talvez tenhamos as respostas de todas as perguntas desse evento, tá? Em formato de vídeo ou em formato de um artigo, enfim, tá? Ou numa resposta no e-mail, ou publicado na rede social, etc. Então, vamos só fechar a questão do sorteio do Power Meter para elegermos o ganhador. E as perguntas, Magnus, por conta do tempo e tal, as perguntas o Daniel está cuidando de listar todas, vamos encaminhar todas ao Magnus, com os contatos das pessoas também, o nome de quem perguntou, tá? Tanto lá do YouTube, por isso o pessoal que estiver no YouTube que não está identificado, nós pedimos até que posteriormente possa se conectar e associar a plataforma para a questão de identificação, emissão de certificado, enfim, você ter acesso a todas as informações que a gente vai disponibilizar, inclusive acesso imediato aos slides. O pessoal está perguntando sobre os slides. Os slides o Moisés já está postando aí dentro de 10 a 15 minutos na nossa plataforma, tá bom? Então, Magnus, só para finalizarmos e não ficarmos devendo, né, a questão aí daquele assunto do Power Meter. Depois eu sei que nós vamos ter o sorteio de outros brindes, os sorteios da Profiber, da Provitel, nós vamos deixar para fazer junto com os demais amanhã, no último dia do evento. Sim, mas o que foi prometido online, a gente deveria achar a pergunta então, que mais se aproxima. Que mais se aproxima, tem 2 ou 3 perguntas desculpa, vamos lá, respostas que mais se aproximam. São as respostas que se aproximam. Você separou para a gente, Moisés? As respostas que se aproximam? As respostas que se aproximam daquele tema. Bom, eu quero parabenizá-lo, Magnus. Só ler um comentário do André Ramos Jacinto. Adquiriu um conhecimento que não tinha sobre a importância da limpeza. Acredito que resolverá muito em minhas instalações. Tá? Uma outra coisa que eu achei bem interessante não me façam chorar, eu sou um velho senhor, não me façam chorar online, cara. Aqui eu gostei de uma abordagem também, que foi, não vou conseguir localizar agora, nós vamos enviar para você, mas uma pessoa comentou o seguinte: com tudo isso aí, quando você falou dos 9 microns, ele já conseguiu entender a importância da limpeza e por que existe clivador, e por que a questão do alinhamento, por que da lâmina, enfim, ele conseguiu compreender tudo relacionado. A importância de tudo isso. A limpeza em todos os procedimentos ópticos é muito importante. Os equipamentos, as pessoas jogam fora. Eu quero fazer uma proposta, César, não sei se vai dar para esse evento, mas é o seguinte: se eu receber as perguntas, eu posso gravar um vídeo na minha casa e postar dentro aí da sua plataforma um vídeo respondendo pergunta por pergunta ou por grupo de perguntas. E aí a pessoa vai nesse vídeo, vai achar as perguntas de várias pessoas e a minha resposta, desde que eu saiba responder, né? Então, eu acho que seria uma coisa interessante para a gente implementar, César, no seu excelente evento online, né? Que é permitir que as pessoas que entrem depois e escutem as perguntas de outros, uma pessoa que perdeu
eventualmente Não, tem uma tem as que foram feitas dentro da oportunidade de plataforma. perguntar. Por Perfeito? favor, tem gente lá fora comentando, vai ser injusto. Só um minutinho, Magnus. Eu estou vendo aqui, pessoal. Você está sem som, César. Beleza. Luiz Augusto Bronzatti, deve ser limpo a partir do momento em que se manuseia o conector, visto que o simples movimentar do mesmo irá expor a partículas de poeira que causam contaminação. Essa é uma, tá bom? Essa é A boa, bem outra boa. é o Emerson. Boa noite. O momento certo de limpar os conectores antes de iniciar qualquer atividade com o conector. Muito boa. São versões sobre o Tá? mesmo tema. Essas são as duas escolhidas? Se Não, forem aí só tem duas... essa. Você vai escolher, por favor. Tá? Eu pedi para o pessoal fazer a gentileza para mim aqui de filtrar para você escolher. E tem o que o pessoal colocou na plataforma. Tá? Só tem um pouquinho de paciência, é que a gente está operando tudo aqui. Hoje eu tenho a noite inteira. Bom, eu posso ir comentando o que a gente pense bastante. Só sobre aquele comentário que a pessoa falou, que quase me fez chorar, é o seguinte: as partículas que podem interromper uma transmissão, elas são invisíveis, elas não são visíveis a olho nu. Então, quando a gente está em um espaço, ele tem partículas pequenas, né? E você tem um conector que ele foi lixado, foi polido. Isso gera estática, mesmo se tratando-se de material com antiestática, né? Tá? A própria retirada da cápsula, da tampinha, gera uma pequena estática. Tá? E também gera o quê? Uma sujeira que tivesse na lateral do ferrolho, ela migra para a extremidade. Todos esses eventos trazem contaminações aos conectores. Como a gente é incapaz de ter certeza da contaminação, a gente trabalha com a hipótese de ter a contaminação. Ou seja, todos os conectores estão sujos, por natureza, não importa de que fábrica veio. Todos os conectores estão sujos e todos os conectores devem ser limpos antes de serem conectados aos seus pares. As duas pontas devem ser limpas. Tá? Se a gente adotar esse procedimento como medida padrão, você não terá necessidade de limpezas úmidas e secas, limpezas especiais, retrabalhos, né? Quanto ao TDR, eu vou tentar colocar amanhã, eu ia colocar hoje, mas amanhã vai estar no nosso stand virtual uma inspeção de um OTDR com um custo de R$30.000, um Yokogawa de 3 lâmpadas, que chegou para reparo, e eu, por acaso, estava tentando acompanhar, estava até o doutor Fusão no dia lá, nosso laboratório, lá na Provitel, e eu fiz uma inspeção. Você trouxe o OTDR? Vamos ver como é que estão os conectores. Eu já sabia que estariam ruins, mas não esperava que estava tão ruim. E o próprio cliente filmou essa inspeção. Eu transformei em um vídeo. Eu vou colocar para vocês terem uma ideia de como se perde dinheiro em equipamentos só com essa sujeira. Então, não são só as conexões, são os equipamentos. Existem equipamentos que exigem limpeza. Até importante, Marcos. Até Conseguiu, esses detalhes aí, se você puder publicar no seu stand, por favor, também. Não, eu vou, porque assim, César, também. Eu peço perdão às pessoas que estão visitando, porque eu gerei alguns vídeos hoje, mas não consegui subir, porque eu estava preocupado com a palestra e terminei me atrapalhando. E vai ter, além de produtos, eu vou colocar algumas coisas de inspeção, porque eu acho que o intuito maior dos stands nesse evento é tentar transmitir alguns exemplos práticos, né? Ao invés de só pensar em vender, vou colocar claro que eu vou colocar o meu jabazinho, mas a ideia é que a gente evolua profissionalmente, tá? Magnus, a terceira aqui avaliada, o conector deve ser limpo antes de qualquer conexão, tá? A transmissão da luz precisa de um caminho claro ao longo do percurso, ao longo do caminho. A contaminação passa por partículas e pode haver perdas e reflexões. Essa é a explicação que o Robert Ruggieri deu, né? E as outras duas são as do Luiz Bronzatti e do Emerson Rodrigo.
Então, A do Emerson do Luiz Bronzatti deve ser limpa a partir de qualquer momento em que se manuseia o conector. vamos Visto fazer. que eu acho que essa primeira. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar essa daí, que foi a primeira que eu vi na coisa. Com tá, o Power essa Meter. Do Desculpa, Bronzatti. repete essa do Bronzatti, então, que eu já vou tirar dele. Eu não ouvi a Bronzatti. Deve ser limpo a partir do momento em que se manuseia o conector, visto que o simples movimentar do mesmo irá expô-lo a partículas de poeira que causam contaminação. Perfeito. Eu vou escolher do Emerson. Momento certo de limpar os conectores antes de iniciar qualquer atividade com o conector novo. Não, eu acho que a anterior é a melhor. Aqui manusear, você pode estar colocando, embalando o conector. Eu colocaria a primeira do Luiz Bronzatti em primeiro, do Emerson em segundo, pela objetividade, e a do Robert Rogeri em terceiro. O conector deve ser limpo antes de qualquer conexão, a transmissão da luz precisa de um caminho. Ele aprofundou um pouco mais. Exatamente. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos mandar o Power Emitter para o primeiro, né? Só que eu quero que vocês tomem nota aí, porque eu não tenho condições de tomar nota aqui agora, e vamos mandar um LVF, um localizador visual de falhas, para cada um dos outros que participaram, dos dois que responderam. Pode ser assim? Ok, Magnus. Ok. Então, o Power Meter para os endereços e o Bronzatti. E os outros dois é um VFL, um localizador visual. Exatamente, tá bom? E que todos, se a pessoa preferir um limpador a um localizador visual, depois a gente entra em contato e troca, tá bom? Pessoal, eu peço desculpas, Magnus, é que o Magnus fez essa abordagem de colocar a pergunta na palestra e a gente aqui não estava preparado para essa forma de... Né? Então, eu tive que pegar lá no YouTube, nós tivemos que fazer um rastreio lá dentro da plataforma com o YouTube para não deixar ninguém de fora. Então, se fomos injustos com alguém que deva ter colocado alguma coisa, peço que nos perdoe, depois vocês cobrem do Magnus lá no stand da Profiber, ok? Fiquem tranquilos, coloquem lá, repitam a pergunta, façam o que puder. A gente não está aqui para esse tipo de discussão, a gente está aqui para aprender com vocês e para tentar disseminar o que a gente já aprendeu com tanta gente antes. Certo, César? Posso fazer meu encerramento ou você quer? Por favor, para de falar um pouco, chega. Não, eu não consigo. Estou brincando. César, para mim é uma honra participar desse evento, espero que eu tenha contribuído com o conhecimento dos ouvintes, né? Se alguma coisa não soou bem, por favor, entre em contato comigo, tá? Nós estamos com um stand de... Oi, Magnus. Você está me ouvindo? Tem uma congeladinha aí na sua internet, justamente. Você estava com vontade de parar e te pararam, né, Magnus? Sujeira no conector aí. Pessoal, estão me ouvindo? Me ouvem bem? Ok? Pessoal, agradeço o Magnus Cavalcante pela excelente apresentação, grande parceiro. E nós estamos à disposição, tá? Para quaisquer dúvidas. Todas as perguntas serão respondidas. O pessoal cuidou de copiar aqui. Então, vamos encaminhar e serão respondidas. Inclusive, tem as que fizeram diretamente no nosso chat, no YouTube, e também tem algumas que foram feitas diretamente na sessão de perguntas. Todas serão respondidas, tá? E vocês terão as informações. Amanhã, às 19 horas, nós teremos, então, o terceiro e último dia dessa segunda temporada, com a palestra do Jamison Machado e do doutor Henrique Vitor, a primeira palestra, e depois do Alessandro Mazzafiore. Tá? Então, a primeira palestra do Jamison Machado, do Dr. Paulo Henrique Vitor, falando de SVA, tratando de TV por assinatura nos provedores. E a segunda palestra do Alessandro Mazzafiore, da Redex, falando de conectores. Okay? Pessoal,
Muito obrigado. O pessoal que não se inscreveu, se inscreva na plataforma. Os slides já estão lá, tá? O pessoal pode fazer o download e o certificado vai ser emitido também dentro da plataforma. A questão do check-in, acho que o pessoal já comunicou a todos, né? Tá tudo certo. Quem não conseguiu fazer o check-in ou se não recebeu a mensagem para check-in, pode pegar aí tanto no YouTube quanto no nosso chat o link para fazer o check-in direto no site do FTTH Meeting. Ok? Muito obrigado, pessoal. Ok? Voltou, Marcos? Ótimo, voltei. Ele deu uma congelada aí, mas está tudo bem. Deve ser alguma coisa de conector sujo, porque causa com certeza. Então, só para acabar, agradeço a oportunidade, César. Espero que a gente tenha transmitido algo de bom para os nossos ouvintes, né? Me coloco à disposição para perguntas. Eu vou tentar amanhã estar online o tempo todo também Você pode ficar até na plataforma também, conectado. Eu vou ficar na plataforma, no meu stand. Hoje não vou dizer, porque hoje é tarde, mas amanhã, durante todo o evento, desde as 19 até as 21 horas, eu estarei lá pessoalmente respondendo alguma dúvida que tenha ficado. Tá? Vou tentar também colocar um pouco de vídeos de limpeza, alguns cases, alguns casos, que tem alguns registros. E, novamente, agradeço ao César, a equipe dele, Moisés, Daniel, me ajudaram muito. E é isso, gente. Vamos continuar. Quero que tomem todos muito cuidado com a saúde. A doença é uma coisa que é perigosa. Não tá, o percentual de óbitos é pequeno em relação à contaminação, mas mesmo assim é uma doença bem perigosa, né? E eu esqueci de falar uma coisa que assim que eu achei até que ia ver essa pergunta, mas eu pulei esse slide por uma questão de tempo. Como convencer as pessoas da importância da limpeza? Do mesmo jeito que você tem que convencer as pessoas que é importante limpar a mão, usar máscara, né? São boas práticas que tornam a nossa vida melhor. Vamos pensar no próximo. Essa doença tem uma característica que ela é altamente contagiosa. O que ela faz? Você contagia o seu próximo. Se você se protege, você está protegendo a sociedade. Tá? Boa sorte a todos, espero que tenham gostado. Agradeço muito ao César e a equipe. E até a próxima, espero que eu consiga desempenhar de forma melhor. Um abraço a todos. Grande abraço. Boa noite, Magras. Boa noite a todos os nossos, a toda a nossa audiência, a todos os nossos participantes. Muito obrigado, pessoal. Amanhã, às 19 horas, estaremos de volta com o FTTH Meeting. Um grande rever o estado das portas, né? A porta ótica. Aqui é um conector SC UPC, vou pegar o microscópio, tá? Vou fazer a seleção de qual modelo eu estou usando o 306B. Estou usando um conector de 2,5 female, né? SCPC fêmea, tá? SCPC, UPC. Aí eu vou dar um foco nele. E aqui a gente vai dar um capture, né? Vai tirar uma foto. Olha o seu conector. Então existe uma norma IEC, né, que estabelece. O que ela faz? Ela divide. Isso aqui é uma operação de 400 vezes a face do conector. Aqui a área que a gente chama de núcleo, depois a área que a gente chama de cladding, que é casca de 125, a área de adesivo quando você está fabricando um conector, e a área de contato. Ó, esse conector falhou. Então ele já foi analisado conforme a norma internacional, né? O núcleo passou, o núcleo não tem nada. O cladding falhou. Ó, ele tem 120, não, desculpa, aqui que eu tenho que ver aqui, 6 eventos, tá? Com 32,56 micron quadrados, que são esses em vermelho. Os eventos em vermelho são os que causaram a falha do conector. Os eventos em verde são... perdeu a análise, né? Deixa eu fazer de novo. Os eventos em
em vermelho reprovaram o conector, os eventos em verdes foram achados, mas não foram responsáveis pela causa do problema. Tá? Aí eu posso gerar um relatório. Tá? Vou salvar esse relatório aqui. Não sei se é a porta ativa, mas eu vou chamar de... Não vou chamar nada, eu vou colocar aqui na minha área de trabalho com esse nome, né? Tá? Vou inspecionar a outra porta. São duas portas esse OTDR. Esse OTDR é um OTDR muito caro, tá? Isso, Magnus, independe do equipamento que tá ligado. Ele faz análise aí da cerâmica aí. Isso, da área de contato do conector. Tá? Vou dar uma girada para tentar posicionar ele um pouquinho mais no centro. Tá? Porque aí quando eu dou captura, ele congela, então já não posso. Aí já automaticamente ele faz análise. Tá? E aí eu gero um relatório. Eles falharam. Tá? Você vê que esse parte aqui parece que está menos impregnado, né, do que o outro. Certo? A partir de agora eu vou trabalhar com eles, para limpeza. Tá? Essa porta aqui, eu vou usar o limpador SC. Tá? Então, são 2 cliques? A gente faz 2 cliques para ter certeza que encostou lá na cerâmica. Aqui um fio corre quando você faz, é meio difícil, mas o fio corre e gira e passa na área de contato. Tá? Agora você vai inspecionar de novo essa segunda porta. Vou fazer pela sequência para ficar os arquivos certo. Tá? Você vê que ele já limpou bastante, tem umas impurezas ali. Tá? Ele ainda tem uma falha grande na área de contato aqui, ó, na área de cladding, né? E um pouquinho na área de contato. Mas com uma limpeza ele já tem uma outra aparência, né? Vamos ver o próximo. Esse aqui eu acho que vai passar. Mesmo com aquele problema ali, tá vendo? Tá fora da área, esse passou. Ele ainda tá sujo, tá? Eu vou dizer para você, esse OTDR aqui, ele tá com sorte, porque ele tá sujo, mas é uma sujeira que tá saindo com facilidade. Se ela ficar impregnada, aí nem com limpeza você consegue. Você tem que passar a fazer um polimento na face do conector. O que a gente recomenda sempre? No máximo 2 limpezas secas, e depois, se não resolver, você vai para a limpeza úmida e seca. Tá? Não adianta ficar fazendo muito a limpeza seca, porque a limpeza seca só tira o que não está impregnado, tá? Ó, tem coisa ali que eu não vou conseguir tirar, vou ter que entrar com um outro tipo de limpeza. Tá vendo? Eu não estou conseguindo. Então eu vou ter que entrar com uma limpeza mais cuidadosa, vou limpar com úmido e seco, passar um solvente e vou limpar para deixar em ordem. Em último caso, aí seria a troca do canhão. O conector é a única parte de um OTDR que não está na garantia. Tá? O conector não tem garantia, porque ele só se danifica por erro equivocado. As pessoas esquecem que conector é para limpar tanto na instalação, tirou a tampinha, quanto no equipamento.